Meu caro presidente e líder maior, prócer e larga fidelidade aos princípios brizolistas, meu caro amigo Ferreira Aragão, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los na manhã deste dia 22, cumprimentando também os telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte, nossos ouvintes da Rádio FM Assembleia, além dos integrantes da imprensa e servidores da casa que acompanham as nossas atividades aqui no Parlamento Estadual. Ocupo a tribuna nesta manhã para destacar um tema que é direcionado ao desenvolvimento econômico e social do Nordeste. Trata-se do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. O fundo é destinado a produtores e empresas, pessoas físicas e jurídicas, além das cooperativas de produção, que desenvolvam atividades produtivas nos setores agropecuário, mineral, industrial, agroindustrial, de empreendimentos comerciais e de serviços na área de atuação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. O Conselho Monetário Nacional decidiu reduzir as taxas de juros dos empréstimos realizados com recursos do FNE, do Fundo Constitucional do Norte e do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. A medida foi aprovada no dia 11 de março, mas só divulgada na semana passada pelo Ministério da Fazenda. O objetivo, segundo informou a nota do Ministério, é a estabilização e recuperação da economia e estímulo ao crédito. Preambularmente, meus caros deputados e deputadas, quero aqui dizer que uma medida do Conselho Monetário Nacional, no mês de dezembro de 2015, fez com que os juros e a aplicação daquilo que são as taxas e os encargos para que fosse adquirido empréstimos e financiamentos para o desenvolvimento de várias das atividades aqui no nosso estado do Ceará e no Nordeste brasileiro, por parte de recursos do FNE, foram majorados de uma forma em que, durante esses últimos 100 dias, poucos foram os empresários, as empresas e também as pessoas físicas que pudessem conseguir recursos oriundos do Fundo Constitucional do Nordeste para fazer com que a economia pudesse gerar novo impulso e nova geração de distribuição de trabalho e renda, meu caro deputado Aldir Mota. E isso fez com que movimentos fossem encetados em vários estados da região nordestina. Aqui mesmo, durante uma reunião, o deputado Roberto Mesquita, alguns dias atrás, o presidente da FIEC, Beto Studat, reunido com boa parte de governadores, dentre eles o governador Camilo Santana, governador Paulo Câmara e governador do Piauí, Wellington Dias, os dois primeiros do Ceará e Pernambuco, respectivamente, tiveram a oportunidade de ouvir a classe empresarial e sentirem que, nesse momento que vivemos de crise econômica, de falta de crédito, que os municípios, os estados e principalmente a força produtiva nordestina e dessas outras regiões do país estavam sendo discriminadas por não terem as taxas que até então eram consideradas convidativas e que tinham não apenas, deputada doutora Silvana, o feito de financiar capital de giro, mas de investir e de se trazer recursos através do Fundo Constitucional do Nordeste para o incremento da produção na nossa região. E aí, depois dessa movimentação, o deputado Moisés Braz, que conhece de perto, sabe que isso também atinge as empresas e os empregados, principalmente, que atuam na área da atividade rural, foi conseguido que o Conselho Monetário Nacional reduzisse essas taxas, muito embora ainda não são as mesmas que eram praticadas no ano de 2015, quando esta crise começou, e fazendo ainda que haja uma inibição verdadeiramente da ida até os organismos de financiamento, notadamente o Banco do Nordeste, para pegarem recursos desta natureza para investirem na produção brasileira. A nota, que foi divulgada no último dia 11 de março, esclarece que a medida terá impacto negativo no patrimônio líquido dos fundos, de 1,8 bilhão, e os encargos financeiros previstos na resolução poderão ser aplicados mediante aditivo contratual. A expectativa é que não haja grandes efeitos no resultado primário do Tesouro Nacional, mas, segundo os técnicos, se houver algum impacto, será positivo para a arrecadação.
E aí venho mostrar que, sacrificando aquilo que é o aumento de emprego, o aumento da atividade econômica e, sem nenhuma dúvida, o fomento à produção e geração de trabalho para o Norte, o Centro-Oeste e o Nordeste brasileiro, essa atitude viria apenas para poder fortalecer aquela que é uma imposição de todo o sistema de regramento da economia mundial, que é do aumento do superávit primário pela economia brasileira, sem, no entanto, gerar os recursos que são necessários para a produção. Deputado Sérgio, quando possível... Pois não, deputado Roberto Mesquita, logo em seguida. Pela medida, a taxa cobrada de empreendedores com receita bruta anual acima de 90 milhões de reais, na linha para investimentos, por exemplo, que era de 15,29 ao ano, caiu para 12,95 ao ano. Para empreendedores com receita bruta anual de até 90 milhões, a taxa de 14,12% tem uma redução maior ainda e passa para 11,18% ao ano. Trata-se verdadeiramente de uma grata notícia, já que em dezembro do ano passado, como eu disse, o governo tinha anunciado esse aumento das taxas de juros para estas operações com validade desde o início de janeiro deste ano. A taxa cobrada de empreendedores com receita bruta de até 90 milhões, por exemplo, tinha avançado de 8,24 para 14,12. Então, não foi ainda aquilo que a classe empresarial e geradora de tributos, geradora de oportunidades de trabalho, geradora de renda para a economia brasileira, foi atendida, porque o que tinha passado para 14,12, ao invés de voltar a números como os do ano passado, de 8,24%, ficaram em 11,18%. Ainda, de certa forma, deputado Roberto Mesquita, um valor encarecedor para aqueles que querem promover o desenvolvimento através da produção brasileira. E isso daí foi palco de uma grande discussão, já houve essa diminuição, mas venho aqui conclamar que a classe produtiva, mais uma vez, unida, pressionando a bancada de deputados federais e de senadores, os nossos congressistas, possam verdadeiramente fazer essa participação com que a economia não sinta tanta dificuldade como esse fator inibidor que são as taxas que se elevaram com relação ao Fundo Constitucional do Nordeste e possam, unidos, fazerem uma pressão no Ministério da Fazenda, falando em nome daquilo que é a realidade do semiárido nordestino, que são as áreas dos estados e municípios que são abrangidos pela SUDENE. Quero ouvir aqui o nobre deputado Roberto Mesquita, que conheço tanto pela vivência como pela experiência e que tem um feeling muito grande de saber que atitudes como essa, que são tomadas nos gabinetes frios de Brasília, certamente fazem com que o nosso coestaduano cearense é quem sofra, como é o que vimos nesse primeiro momento do ano. Deputado Sérgio Aguiar, eu louvo a presença de Vossa Excelência, que é um dos que lutam pelo desenvolvimento do estado do Ceará, seja o desenvolvimento industrial, seja o desenvolvimento industrial focado no turismo. É um dos homens que mais luta pelo desenvolvimento do turismo no nosso estado, e reconhecido por isso. Deputado Sérgio, o nosso desenho de produção, ele foi muito perverso com o Nordeste, com o Norte e com o Centro-Oeste. Se desenhou um país onde o Sul e o Sudeste tinham tudo, tinham as melhores terras, tinham as maiores densidades populacionais e todas as benesses governamentais estariam lá no Sul e Sudeste. Resultado, tivemos um país bastante apartado, o Sul e o Sudeste industrializado, o Norte e Nordeste servidor de mão de obra. Servíamos só para mandar mão de obra, desde os paus de araras a qualquer tipo de meio de transporte lá atrás. Em 88, e aqui eu quero lembrar que é sempre bom se recordar daqueles que lutaram, do ex-deputado Firmo de Castro, ele que foi um dos guerreiros dessa luta, se imaginou, e lá atrás, desde a SUDENE do Celso Furtado, se imaginou uma forma de se dar um tratamento
para se tentar corrigir o que o Nordeste, no decorrer desses anos, não teve. E uma das saídas encontradas foram através desses fundos constitucionais, que tem o Nordeste, que tem o Norte e tem o Centro-Oeste. O FNE, que deve ser, sem dúvida nenhuma, o fundo que deva ser mais incentivado, porque é o fundo que atua em empresas que têm mais dificuldade de se expandir, têm mais dificuldade de se adaptar. Ele tem um vício de origem muito grande. Ele é, como o Banco do Nordeste, vinculado ao Ministério da Integração Nacional e subordinado às regras do Conselho Monetário Nacional, que, por sua vez, é muito obediente ao Ministério da Fazenda. Daí vermos um desenvolvimentista como o deputado Sérgio, vendo que taxas de juros para empresas que deviam ter juros negativos, não se devia falar em juros para algumas empresas que se aventuram a empreender lá no seu Camusim, lá no Quixeramobim. Essas empresas precisam do incentivo do governo, porque o fato delas gerarem emprego, gerarem renda e produzirem, por si só, já vai fazer com que esse resultado primário e qualquer outro tipo de resultado já seja positivo. Mas vemos um Conselho Monetário Nacional, que me permita já concluir, amigo Sérgio, produzir excrescências. Eu já vi o Banco do Nordeste estar emprestando dinheiro a 2,5%, há 2, 3 anos atrás. E aquele que estava inadimplente e queria renegociar, que queria pagar, porque o nordestino, ele é honesto, ele não paga quando não pode, antes de ir ao banco, ele tenta de todas as formas, vendendo carro, vendendo bens, passa noites e noites sem dormir. Quando não dá, é porque a seca inclemente acabou com o seu rebanho, acabou com sua produção, e ele vai ao banco, ele quer encontrar ali o socorro. Eu vi o banco dizer que para crédito novo era 2,5%, para crédito antigo só podia fazer seguindo o contrato, que era 6 vezes mais. Daí, deputado Sérgio, pedir para que o senhor não deixe nunca de lutar do lado dos seus irmãos cearenses que ousam empreender, do lado daqueles que, como a prefeita do Camusim e outros prefeitos, querem atrair investimentos, porque nós nordestinos precisamos oferecer mais para que as empresas aqui venham se instalar e, se possível, até sem juros ou com juros negativos, como a nação americana, que é a mais rica do mundo, fez recentemente. Obrigado, deputado Sérgio. Agradeço, deputado Roberto, e como eu falei inicialmente, a lucidez da parte de Vossa Excelência serve para mostrar à sociedade do meu estado do Ceará o quanto nós que estamos nessa casa não pensamos apenas no cotidiano da atividade parlamentar, mas devemos pensar efetivamente naquilo que a economia pode propiciar e proporcionar para que a população do nosso estado tenha uma boa assistência e, principalmente, tenhamos essa perspectiva de desenvolvimento econômico que é tão importante para a nossa sociedade. São adversidades, o estado do Ceará tem mais de 85% da sua região no semiárido, isso o que é reconhecido pelo governo federal, que na verdade 100% é sim encravado dentro do semiárido nordestino, e precisamos ser tratados diferenciadamente. É assim que podemos exigir, porque são mais de 515 anos sendo tratados de uma forma igual com aqueles que são do sul e do sudeste, mas nós nordestinos merecemos sim, por causa das adversidades climáticas, por causa da pobreza do solo, por causa das intempéries, como efetivamente a seca sempre tem proporcionado para todos nós, que nós devemos tratar diferenciadamente o Nordeste brasileiro. E é assim que nós procuramos mostrar. Já foi conseguido, e isso aí é notório, uma diminuição dessas taxas. Mas eu venho aqui clamar para que a bancada federal possa pressionar mais ainda
o Ministério da Fazenda, o Conselho Monetário Nacional, ou até mesmo a Presidência da República, e só com um minuto mais, deputado Ferreira, eu encerro esse pronunciamento, para que a gente possa fazer com que as taxas operadas pelos fundos de desenvolvimento do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte, sejam eles voltados ao mesmo patamar que eram em 2000. Deputado Sérgio, a presidência vai conceder mais 3 minutos. Eu concluo em um. Para a conclusão de Vossa Excelência. E então, senhor presidente, volte para o mesmo percentual das taxas e encargos que eram praticados em 2015, porque só assim nós vamos conseguir superar essas adversidades, como digo mais uma vez, de 5 anos sem termos tido chuvas que fossem adequadas, tanto para a produção agrícola, como também para a produção industrial, e fazendo com isso que seja reparado esse verdadeiro engano que se comete agora o Conselho Monetário Nacional de taxar com um encargo bem maior, sacrificando a classe produtiva do nosso Nordeste brasileiro, seja eles os empresários, sejam os empregados, sejam os trabalhadores ou a atividade de uma forma em geral que gera emprego e renda para o nosso Estado. Era esse, deputado líder, meu caro Ferreira Aragão, o nosso pronunciamento desta manhã de terça-feira, 22 de março.